Muito bom, muito bom, muito bom. Queria orar com vocês antes da palavra. Tem um aviso para poder passar, importante. No dia 2/6 é hoje, né? Então é um recado de hoje. Dia 29/6, nós teremos um culto de reinauguração lá no Aprisco El Shaddai. E no domingo, a partir do dia 30/6, voltaremos com a Escola Bíblica Dominical. Reformamos lá e ficou de excelência, tá bom? Então, esse é um recado muito importante. Voltaremos com o culto de estudo da Escola Bíblica Dominical. Quem está feliz aí? Isso é muito bom. Queria orar com vocês antes da palavra. Você pode curvar sua cabeça para que possamos orar juntos. Pai, muito obrigado por esse culto, por essas pessoas, pela simplicidade que é o Evangelho. Transforma, que muda, que liberta, que revigora. Por isso, nessa noite agora nós pedimos, Senhor, para falar o nosso coração de forma perceptível, para que possamos receber do Senhor uma direção, uma instrução. Me usa, apesar das minhas falhas, fraquezas, em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Tempinho bom, né, frio? Tempinho gostoso, todo mundo fica chique. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo de número 52. Eu queria meditar com você uma palavra bacana. Evangelho de Lucas capítulo 2, 52. Esse versículo fala muito com a gente. Parece um versículo muito simples, mas ele traz uma elucidação muito interessante. Todos encontraram, queridos? O texto diz o seguinte, na versão Naá: e Jesus, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Fala comigo. Jesus, ele crescia sabedoria, estatura e graça. Há algumas versões, e principalmente no original, que acrescenta a palavra conhecimento no sentido de conhecimentos gerais, tá? Em conhecimento empírico sobre a vida. Portuguesa, matemática, a geografia, já existia nesse tempo escola. Então, não só na parte espiritual Jesus crescia, mas em todas as esferas. Interessante é que esse texto nos mostra a importância da evolução, a importância de crescer, a importância de amadurecer. E até o próprio Jesus, quando se fez homem, ele passou por essa escala. Crescimento na área física, sentiu dor nos ossos. Quem aqui sentiu dor nos ossos ao crescer? Incomoda demais, não dói? As juntas, tudo dói. Ele também passou pela esfera do crescimento da mente, das suas emoções. Inclusive, alguns textos mostram que ele se entristeceu, ficou internamente triste, ou seja, estava evoluindo como homem. Como 100% Deus, estava tudo resolvido. Mas humanamente falando, ele evoluiu também. Eu começo a pensar com vocês, baseado nesse versículo de Lucas 2,52, sobre a importância de crescermos, evoluirmos, ter essa mudança de mente. Uma coisa importante a ser pensada aqui, no início desse culto: tudo que as pessoas querem para ter poder sobre nós é nos deixar alienados. A alienação rouba de você a possibilidade de poder pensar. A alienação rouba de você a possibilidade de questionar. Um povo que não questiona, um povo que não pergunta, um povo que não pensa, logo é um povo alienado. E vai seguir um ciclo sem se questionar. Vai seguir um ciclo da vida de acordo com o que é proposto, porque não há um pensamento, uma elucidação. Então o que acontece? Todo tipo de prisão, para mim um dos mais severos não é a prisão física, porque a física, você tem consciência que está aprisionado. Uma pessoa que sabe que está presa dentro de um presídio, parece redundante, mas não é, ela tem consciência que ela está ali. Ela acaba aceitando a condição dela porque ela vê as grades, ela tem a sua liberdade cerceada.
essa para mim não é uma das piores prisões, porque a pessoa tem consciência que talvez uma atitude que ela cometeu levou ela para aquele destino. Para mim, a pior prisão é a prisão mental. É quando você acredita que você é livre, mas você não é livre, acreditando que é livre. É quando você está de uma ponta da esfera, acreditando que tem a sua mente renovada, liberta, mas internamente você está preso. Quem está me entendendo? E o texto fala: Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, tinha uma mente evoluída, tinha uma mente que não era a mente presa, estava disposto a conhecer. Quando ele foi discutir não, na verdade, posicionar nas sinagogas, as pessoas se encantavam e perguntavam: de onde vem tamanha sabedoria? De onde vem tamanho conhecimento? Ou seja, ele estava inteirado dos assuntos que faziam parte daquela banca, daquele contexto. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, abre comigo por gentileza. Romanos 12, 2. Vai nos mostrar um outro personagem da Bíblia, outra persona, que ela é muito importante nos seus posicionamentos e nos seus ensinos, que é o apóstolo Paulo. Romanos 12, 2. Ele vai dar um conselho, e a gente precisa lembrar que a Bíblia vai sempre trabalhar na esfera espiritual, sempre. Mas nós podemos pedir uma licença poética e fazer uma aplicação na prática também. Todos encontraram? Amém ou não amém? Diz o seguinte: e não vos conformeis, ou seja, não seja conformado, não seja consolidado, não seja aprisionado, e não vos conformeis com este mundo. Quando fala mundo, existe pelo menos 2 ou 3 pensamentos sobre o mundo. Mundo em relação à esfera mesmo, mundo em relação a sistema. E o apóstolo Paulo está falando de sistema. Então é mais ou menos assim: e não vos conformeis com o sistema desse mundo, mas, qual que é a palavra que ele usa aí? Transformai-vos, ou seja, permita haver uma transformação pela renovação da vossa mente, para que aí experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre a renovação da nossa mente, ou seja, de buscar a evolução da mente, de buscar se aprofundar, de questionar, de pensar, de ir para frente. Por isso, irmãos, a gente aqui na El Shaddai, nós temos essa característica de trazer ensinamento sólido para vocês. É uma característica nossa da El Shaddai. Ensinamento que seja prático, empírico, que você entenda, claro, baseado na palavra de Deus. Nunca só em achismo, mas sempre trazendo uma coisa que seja sólida para vocês. Por quê? Porque nós entendemos que há uma importância de evoluir a mente. Não adianta só ser salvo. Salvo é um dos passos que a gente precisa ter para poder ratificar em relação à nossa fé, em relação a Cristo. Amém ou não amém? Você já é salvo. Só que quando se trata de vida humanitária, a gente precisa aprender a lidar, aprender a adaptar, aprender a sobreviver dentro desse contexto que nós estamos inseridos. Até que o dia vindouro chegue para nós, que é estar com o Senhor Jesus na glória. Mas até agora não chegou. Então eu preciso ter direcionamentos, percepções para esse contexto aqui dessa vida. Então o que acontece? O apóstolo Paulo diz sobre a questão de transformar a mente. E Lucas 2:52 fala que Jesus, ele crescia, ele evoluía em sabedoria. Nós sabemos que a palavra sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria é um dom de Deus. A Bíblia fala sobre pedir sabedoria a Deus e ele faz o quê? Ele concede sabedoria. É dádiva de Deus. Mas em relação a conhecimento, Eduardo Senes, eu preciso procurar. É eu que estudo, é eu que leio, é eu que abro lá a apostila, é eu que vou me aprofundando. Quem está me entendendo? Com qual objetivo? Para não ser uma pessoa aloprada, alienada. A palavra, esse para mim é um dos textos mais bonitos que eu tenho na minha cabeça, é o de João. Conhecendo a verdade te liberta. É impossível você ter um encontro com a verdade e ser a mesma pessoa. É impossível
você ter um acesso com a verdade e continuar com sua mente presa, a não ser que foi uma questão de você querer ficar preso. Mas a verdade, ela liberta. E detalhe que eu sempre gosto de bater em cima, ela não está preocupada, o Washington José Costa, em te agradar. A função da verdade é te libertar da ignorância, da ignose. Perfeito. Eu queria fazer uma aplicação em algo muito prático, até mesmo a filosofia. Existe um paradoxo. O que seria paradoxo? A palavra paradoxo, o para é como se fosse o contrário. Doxo é como se fosse a opinião. É do latim. Paradoxo é como se fosse uma ideia ao contrário. É o significado disso. Existe um paradoxo que é muito interessante de ser trabalhado, que é o paradoxo de Teseu. Diz que a mitologia grega contando que existia um homem chamado Teseu, e a cada um ano, em ano, existia uma ordem para que o povo de Atenas, né, eles fossem lançados até o labirinto de Creta. Pegava 7 homens virgens e 7 mulheres virgens, e aí tinha que pegar a embarcação, levar até onde existia um minotauro, que ali então devorava 7 homens virgens e 7 mulheres virgens. De ano em ano isso acontecia. Até que um dia, inclusive na viagem, no transporte, as velas que eram acesas eram velas pretas, dando a ideia de luto. E daí também surge a ideia de luto com preto, tá? Não tem nada a ver com racismo, não. É dessas coisinhas que surgem. O que acontece é que esse homem chamado Teseu, ele resolve então mudar o quadro dessa situação. Ele fica revoltado em saber que de ano em ano, pelo menos 14 pessoas do seu povo era morto ou mortas por esse minotauro. Quem já viu a imagem do minotauro? Metade, né, um touro e homem. E ele devorava aqueles animais. Era colocado dentro animais, homens. Era colocado dentro do labirinto e ele então fazia o trabalho ali de exterminar. Teseu então resolve empreender uma viagem em direção a topar com esse minotauro. E ele então dessa vez não acende nenhuma vela, não leva ninguém. Ele embarca no seu navio sozinho em direção ao encontro com esse minotauro para acabar com essa situação. A viagem que Teseu ele empreende demora anos. Não é como hoje. O direcionamento não era como hoje, tudo mapeado. É diferente. E aí o que acontece é que Teseu consegue lá, ele consegue matar esse minotauro. E as pessoas querendo dar a honra para ele, deixar a memória dele viva, trazem Teseu de volta. Ele volta para a cidade onde ele estava. E eles pegam a embarcação de Teseu e colocam a embarcação como se fosse num lugar assim, num espaço, e deixa lá essa embarcação, num ponto, né? O que acontece é que os anos vão se passando e a memória de Teseu está ali. Teseu, o homem que matou o minotauro e conseguiu exterminar com todo tipo de situação que era contra o povo dele. E as pessoas sempre lembravam, os filhos dos filhos contavam a história de Teseu, dizendo, olha, Teseu foi o cara que resolveu enfrentar o minotauro e venceu. Só que os anos vão se passando e a embarcação dentro da água, um engenheiro chega ali e troca uma tábua. Chega mais um tempo, troca uma outra tábua. Aí troca um marco do barco. Troca uma vela. E começou então a surgir um paradoxo em cima disso. E o paradoxo que surge é, a embarcação mudou. Esse barco continua sendo o mesmo barco que Teseu empreendeu na sua viagem e ganhou. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Se uma tábua foi trocada, tudo bem. Mas se todas as tábuas da embarcação foram trocadas, o barco continua com a mesma essência? É o mesmo barco? A segunda pergunta que fazem também. Se arrancarem todas as tábuas e montar uma segunda embarcação com as tábuas arrancadas, esse segundo barco com as tábuas arrancadas viram 2 barcos de Teseu e foram surgindo um paradoxo em cima dessa viagem, dessa embarcação de Teseu. O que acontece é que muitos filósofos chegaram a conclusão diferentes.
Mas eu resolvi ficar com a conclusão de Heráclito. Heráclito fala que é impossível você ir num rio e as águas serem as mesmas. As águas sempre vão mudar. Mas em contrapartida, aquele rio continua sendo o mesmo. Quem está me entendendo? Ele fala assim, ó. Heráclito, ele compara o navio justamente com as águas. Você vai no Rio São Francisco ali hoje. As águas que você viu ali hoje, se você voltar daqui a pouco, não são as mesmas águas. Mas o rio continua sendo o mesmo. O que isso tem a ver com a pregação aqui? O que o pastor está viajando? Eu não estou viajando. Estou te mostrando sobre a questão da evolução, sobre a questão da mudança. Te mostrei na esfera espiritual que Jesus mudou. Cresci em graça, em conhecimento, em inteligência, em favor de Deus. Em contrapartida, te mostrei a história da filosofia, em que uma embarcação de Teseu teve as suas mudanças ao longo da jornada. Mas o entendimento paradoxo é, de acordo com o Heráclito, pensa que continua sendo a mesma embarcação, mesmo que algumas peças foram mudadas. O que isso tem a ver, pastor? Tem tudo a ver com a gente. E eu queria falar com você sobre mudança. Nós estamos em um processo gigantesco de mudança. Vira para o irmão do seu lado e fala com ele assim: você não é mais o mesmo. Mas é o mesmo. Fala com ele: mas você é o mesmo. Você não é mais o mesmo, não, mas é o mesmo. Talvez o seu comportamento, as tábuas da sua embarcação, algumas foram mudadas, mas a essência continua sendo você. Talvez o seu cabelo embranqueceu, a sua barba você achou como é que chama aquele? Tablete Santo Antônio? Você passou a manjada de graxa de tablete Santo Antônio e pintou, mas você, na essência, continua sendo essa pessoa, porque há dentro de você uma identidade. Talvez a unha caiu, não sei, né, colocou no seu... alguma coisa aconteceu, mas a essência continua sendo a mesma. Quem está me entendendo? Talvez você emagreceu ou engordou, ficou mais forte, mas não sei. Algumas variáveis vão acontecendo, mas a sua identidade continua sendo a mesma. Você é essa pessoa. E detalhe interessante que eu quero trabalhar com vocês é que é justamente sobre isso é que a vida nos surpreende. Quando você vai amadurecendo, o apóstolo Paulo falou sobre isso. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas quando cheguei na idade adulta, meu comportamento mudou. Eu deixei de agir como menino. E aí entra a grande sacada. As pessoas têm dificuldade em diferenciar o seu comportamento de antes com o de hoje. Quem está me entendendo? Elas olham para você, mas não sabem que as tábuas do seu coração, da sua vida, foram mudadas. Por causa de quê? Por causa da agitação do mar, por causa da corrosão, por causa do sal, por causa de N situações, por causa de uma traição, por causa de uma fala, por causa de um comportamento, por causa de uma rejeição. Você foi mudando, você foi se alterando. Ou você muda as tábuas do seu coração, do seu comportamento, ou você vai se afundar. Ou vai vir uma água por baixo, começar a corroer tudo com sal por tudo, e daqui a pouco aquele navio, que é um grande mar, vai se derreter todinho no mar. Então o que acontece? Eu queria trabalhar com vocês em relação a mudanças, a ideia de mudar, a ideia de evoluir, a ideia de crescer e a necessidade que a gente tem disso. Irmãos, de uns tempos para cá, de umas décadas para cá, eu gosto de bater na tecla sobre isso, porque isso me faz pensar. Houve-se um pensamento, vocês podem olhar na internet que vocês vão ver, que a ideia do crente ser um bicho bobo, que não... Sim ou não? Estou dizendo alguma heresia aqui? Sim ou não? Sim, é verdade. Houve uma época que o crente era tido como alguém bobo. Ser crente era sinal de ser bobo. Só que nós somos levantados para mudar esse mar. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? É por isso que a gente incentiva vocês a estudarem mesmo, a evoluir a mente, a fazer um curso superior, a se profissionalizar, porque a gente precisa mudar esse quadro. Nós somos o povo que representamos Cristo aqui na terra, a igreja dele. Vocês entenderam isso, não? Eu vou falar uma linguagem mais bíblica, vocês vão entender. Nós somos os embaixadores de Cristo aqui na terra. Você entendeu agora? Nós somos embaixadores, representamos Cristo aqui na terra. Talvez a linguagem mais espiritual vocês vão entender. Nós somos embaixadores. Mas há um tempo, fomos tidos como alguém que, tipo assim, é ralé, é o povo que é, sabe? Mas por quê? Porque a mentalidade que foi criada
os dogmas que foram confundidos com doutrinas, fizeram com que chegasse até esse ponto. Mas sempre na história, Deus levanta um povo novo para poder revolucionar. Sempre, sempre, sempre. Sempre Deus vai levantar algum tipo de embaixador novo, com um tipo de posicionamento novo. Foi assim com Daniel, foi assim com Davi e com os demais irmãos que a gente conhece da Bíblia Sagrada. Beleza. Detalhe interessante é sobre a questão de mudança. É o seguinte: a sua identidade, ela permanece intacta, ainda que os materiais que as compunham fossem substituídos. Fala assim comigo: tudo se modifica e flui. As coisas se modificam, mas elas fluem, elas vão acontecendo. Elas vão fluindo e acontecendo. E quando você não entende essas coisas, quando você não materializa isso na sua mente, há algumas grandes chances de você se frustrar ou de alguém anular essa mudança dentro de você. Mas antes de eu trabalhar isso, eu queria ler com você um texto de João 3:1. Abra para mim aí, por favor. Quem está entendendo? João 3:1, vou ler para ganhar tempo, eu quero trabalhar com vocês bastante trem hoje. João 3:1 diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, classificou ele como mestre. Já ia colocando um peso sobre Jesus, sabe disso? Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Eu já vejo colocando um peso sobre Jesus. Jesus respondeu: em verdade, ou seja, com muita verdade te digo, que se alguém, ou Nicodemos, não o que, queridos? Não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Deu um bug na cabeça do cara aqui agora. O cara veio tentar tirar Jesus, e Jesus pegou assim a situação assim, inverteu e entregou para ele. Resolve aí. Aí olha o que acontece. Estava cheio de onda, tentando tirar Jesus. Versículo 4. Nicodemos agora fez o quê? Ele fez o quê agora? Ele perguntou, gerou dúvida. Toda pergunta é uma dúvida. E ele perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Aí ele vai ironizar: será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? É óbvio que ele sabia que isso não era possível. Óbvio. Se tiver dois neurônios, fizer sinapse um com o outro, ele sabe que isso não acontece. Não há possibilidade de voltar ao ventre materno. Aí Jesus, como não deixa barato, respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água, e da onde, queridos? E do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Na dicotomia, tem a tricotomia e a dicotomia. Na dicotomia, dicótomo, entende que quando fala de espírito, está embutido alma também. Tricótomo não. Tricótomo entende corpo, alma e espírito. Dicótomo entende que espírito e alma é a mesma coisa, ou seja, o intelecto está embutido aqui. Ou seja, se alguém não nascer de novo, na parte espiritual, mas na parte o quê? Intelectual, não pode entrar no reino do Senhor. Como assim, pastor, da parte intelectual? Para alguém poder entrar no reino, ele tem que entender a pregação. E a pregação só é entendida com que parte? Intelectual. Aí o que acontece Jesus fala com ele para ele nascer da água e do Espírito, e se não nascesse, não entraria no reino de Deus. Ao versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo: renova a sua mente, muda a sua mentalidade. Nascer de novo significa tomar um novo posicionamento. Quem está me entendendo? Perfeito. O que acontece é o seguinte: quando você entende a necessidade de mudança, de mudar, de evoluir, de nascer de novo, você vai perceber que ao longo da jornada, situações, falas, comportamentos tentarão te parar, tentarão te burlar, tentarão te estagnar. E por muitas vezes não é o cão, o capeta que faz isso, não. É a pessoa que nós chamamos de irmão na igreja. É ela que tenta nos parar. A Bíblia diz que a nossa luta
não é contra carne nem sangue, mas sim hostes espirituais. Mas em contrapartida, esses espíritos, Eduardo, eles não vão assim, igual, tipo assim, assustar a gente de madrugada. Eles usam o quê? Uma matéria. E a matéria que nós conhecemos é o quê? Física, corpo. Quem está me entendendo? Uma palavra maldita, o diabo não lança uma palavra maldita por ele mesmo como espírito. Ele precisa usar uma matéria física. Para aquela matéria física dar permissão para ele, professor, entrar dentro daquela pessoa e então falar palavra. Perfeito. O que acontece quando você resolve mudar, porque você está em constante mudança? A primeira atitude é que as pessoas sempre vão tentar te reprimir quando você resolver mudar para melhor. Fala reprimir. A primeira atitude é tentar te reprimir, é tentar te oprimir. Você já viu alguém que é opresso por uma ação espiritual? Opresso é que ele perde o controle das coisas, ele fica travado. Então a primeira ação que acontece é opressão, oprimir. Roubar de você a crença de que você precisa mudar ou está num processo de mudança. Em Mateus 5,11 diz o seguinte: bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. O que acontece é que quando você se dispõe a mudar, você vai ser injuriado, você vai ser desmotivado, você vai ser mal falado, você vai ser mal compreendido. Mas a questão é, ou você começa a mudar, ou as tábuas da embarcação vão perecer com barco e tudo, com leme e tudo. Quem está me entendendo? Interessante, que o que acontece é que reprimir é uma ação que não é distante. Geralmente quem vai te reprimir é alguém que entende que tem poder sobre a sua vida de fala. É alguém que está próximo de você. É alguém que trabalha com você, é alguém que dorme com você, é alguém que anda com você, é alguém que pensa com você. Raramente a repreensão, o oprimir, vem de alguém distante, porque o distante não representa quase nada. O distante só pode emitir palavras, mas não tem tanto peso. Então o que acontece? As pessoas sempre vão tentar te reprimir quando você resolver mudar para melhor. Corte o cabelo diferente que vão te criticar. Vista uma roupa melhor que vão te criticar. Se você tinha um cabelo liso e deixou ele cacheado, vão te criticar. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Por quê? Porque há uma necessidade, eu não sei, dos infernos, em querer bloquear qualquer tipo de crescimento. Interessante é que ninguém quer pagar o preço para nada. Mas as pessoas gastam energia em tentar bloquear a sua vida de crescimento. Ninguém quer levantar cedo, mas todo mundo quer a sua vitória, sim ou não? Então o que acontece? Vão tentar te reprimir. Ou você entende a necessidade de aprender a lidar com essa repreensão, essa opressão que irão tentar fazer com você, ou você vai estagnar. Tudo, irmãos, na vida é difícil, inclusive para morrer. Tudo é difícil. A existência humana ela é difícil. Mas em contrapartida, se você não entende a necessidade de evolução mental, de crescimento espiritual, você vai sucumbir. Segunda coisa. Fala assim comigo, vamos jogar. Mais forte, vamos jogar na minha cara que a minha versão nova não é tão boa quanto antes. Segundo comportamento de alguém que muda, é que ele receberá uma palavra negativa de desistência. Você mudou demais. Você agora resolveu virar crente, está diferente. Você fala umas coisas agora diferentes, é a parte do Senhor, como é que é? Aleluia, 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 que é esse bichinho. Sempre haverá um tipo de zombaria, de crítica, para alguém que se dispõe a mudar. Segundo comportamento é que vão jogar na sua cara uma nova mudança. Vão tentar diminuir você para que você não consiga prosperar nessa ideia. Entenda uma coisa, irmão. Uma palavra maldita tem poder de parar o homem. Vou dizer para você uma coisa. Os maiores bloqueios emocionais, eles não acontecem de um terceiro. É provado cientificamente que os maiores bloqueadores emocionais são os pais. E eles não fazem intencionalmente. Eles fazem
de forma não intencional, mas bloqueia do mesmo jeito. O resultado é o mesmo. De que jeito? Ô menino burro, pronto, instalou um drive na cabeça do menino. Tudo que ele entende agora que ele é o quê? Porque uma autoridade disse que ele era. Você não dá conta. Não, eu não dou conta porque em algum momento alguma autoridade sobre a minha vida disse para mim que eu não dava conta sobre aquilo. Aí como eu não consigo separar um pensamento de uma fala sendo criança, aquele drive instala na minha cabeça e a partir daquele momento eu não dou conta mesmo, não. Porque alguém disse a meu respeito que eu não dava conta. Então, o que acontece? A gente precisa entender a importância de saber lidar com palavras, com atitudes, com gestos, de ações que até mesmo nos amam. Vão jogar na sua cara. Está diferente. Você está fazendo curso agora, está se achando, né? Fazendo um curso superior? Tirando onda, né? Trocou de carro? Ei, vida boa, hein, senhor? Detalhe, toda palavra que é maldita, ela vem disfarçada. Raramente a pessoa é atrevida a ponto de dizer para você claramente o que ela quer dizer. A palavra é sempre embutida num disfarce. É sempre desmerecendo. E geralmente dando o ônus para a sorte. Você teve sorte? Demais. Você teve sorte demais, você nasceu numa família muito boa. Eu não tive essa sorte que você teve. Quem está me entendendo? Mas isso é o quê? São situações que acontecem ao decorrer da vida para roubar você de ter uma mudança de mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala, renove a mente. Não deixa que essas coisas roubem de você a evolução da mente. Irmão, entenda uma coisa. Tem uma imagem que ela mexe muito comigo. É uma imagem que tem um elefante grandão, já adulto, e ele está acorrentado numa corrente de cachorro. E aquela corrente está presa numa cadeira, coisa que qualquer bicho conseguiria tirar. Tem uma outra imagem, não sei se vocês já viram na internet, de um cavalo, e o cavalo é um cavalo mais velho, branco. Aí o cara chega perto do cavalo, ele sinaliza que está colocando uma focinheira no cavalo lá, um freio. Ele faz com a mão o gesto, passa a mão na orelha do cavalo aqui atrás, aqui, passa na outra, coloca na frente do cavalo e depois vem puxando o cavalo. O que o cavalo faz? Ele vai andando direitinho. Ele vai andando atrás aqui dali. O cara só simbolizou. Não tem nenhuma corda amarrada nele, não. Física, não. Física não tem mesmo, não. Mas lá no subconsciente dele, está tão martelado aquilo que ele faz todo santo dia, que é receber o freio, que qualquer atitude ou comportamento que se assemelhe com aquilo, ele reage daquela forma. Um elefante, quando ele é pequeno, o povo da Índia pega o elefante, amarra ele num tronco, desce nele o chicote, amarra uma corrente de ferro no pé dele, e esse bicho grita, esperneia para um lado, esperneia para o outro. E no outro dia, imagina, ele tenta de novo. Aí, com o passar do tempo, a mente dele vai cauterizando a entender que ele está preso. Depois, na fase adulta, você pode pegar uma corrente de cachorro, amarrar ele numa cadeira, que ele não consegue se libertar. Vou dizer para você uma coisa, as pessoas quando nos verem no processo de mudança, vão tentar nos cauterizar dessa forma, a nossa mente. Porque não adianta ser um cara inteligente, não adianta ser um cara bonito, não adianta ser um empreendedor, não adianta ser um pai de família, mas se sua mente estiver cauterizada, bloqueada. Não adianta ter volume. Sansão tinha volume de força. Sansão tinha volume, tinha trapézio forte. Mas no final, se você observar, a mente dele estava o quê? Acorrentada. Quem está me entendendo? Tudo que as pessoas precisam fazer, até mesmo o diabo, ele precisa de uma ação para bloquear a sua mente. Não adianta você ser forte. Você pode ser filho do prefeito, senhor. Não vai alterar nada. Você pode ser um juiz. Mas se sua mente estiver bloqueada, acabou. Então a segunda coisa, vão jogar na sua cara que a sua versão nova não é tão boa quanto antes. E se você der muito ouvido a isso, o que acontece é que você vai estagnar. Essa igreja e o aprisco foi construído à base de suor. A gente suou para poder fazer. Tinha bem menos pessoas do que tem hoje. Eu lembro que no aprisco, quando foi construir, um dos irmãos que faziam parte da nossa história ali, diz que aquela construção do aprisco seria um elefante branco, ou seja, um museu muito grande que não seria usado. Domingo,
Eu estou pensando em mandar mensagem para ele, falar que o elefante branco vai voltar a funcionar. E tudo renovado. Quem está me entendendo? E o elefante agora ficou cinza, de fato a cor do elefante mesmo, que era uma cor de areia, né? Minha mãe tem umas invenções de cor, as corzinhas feias que coloca areia. Mas o que acontece? A gente precisa entender a importância de continuarmos evoluindo na nossa mente. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Irmãos, guarda para vocês isso. Vão tentar te parar. Vão tentar desmotivar você e te cauterizar. Ou você entende essas coisas e coloca no seu coração o desejo de prosseguir, ou você vai parar com o tempo. Por isso que em 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura não é só na parte espiritual, não, viu? Nova criatura é em hábitos, em comportamento e na parte espiritual. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se renovou. É uma renovação completa. Quem está me entendendo? Perfeito. Você quer ver um negócio que me veio na mente que se encaixa muito isso aqui? Que é uma forma de aprisionar você? Uma das falas para desmotivar você é falar assim, ó. Fiquei sabendo aí, cara, que tá todo mundo comentando de você. Ou eu já ouvi isso demais. Essa fala, tá todo mundo comentando de você. Tinha uma só pessoa falando sobre isso. Tá todo mundo falando do seu corte de cabelo, do seu jeito. Não, era só uma pessoa que queria falar comigo algo contra, e aí usou a expressão todo. Repara para você ver. Aí eu já ia usar para fosse o todo mundo, você não quer citar nome, todo mundo que quer colocar uma interrogação na sua cabeça, ela usa qual a expressão? Todo mundo. Toda fala que é para tentar travar você é dizer assim: Elmin, tá todo mundo comentando de você. Pronto, aí você fica: quem está comentando de mim? Quem está falando sobre mim? Sim ou não, irmãos? Toma cuidado com essa fala, todo mundo. Às vezes é só a pessoa internamente expressando o que ela queria dizer, não tem coragem, ela usa a expressão todo mundo. Quem está sendo abençoado? Quarta atitude que acontecerá com você nesse processo de evolução, de trocando os marcos, as tábuas do navio. Vão te ter como arrogante ou austero por buscar melhorar. Você sempre ouvirá uma palavra negativa que você mudou e você agora está arrogante. Se você não está ouvindo isso, ou não tem ouvido isso, é porque você não está no processo de mudança, está estagnado. Porque toda pessoa que começa a mudar a sua mentalidade, o seu comportamento, o seu jeito, ela tem que ter algo que seja exponencial, algo visível. Sim ou não? Porque se for ter o mesmo comportamento, é a mesma coisa. Pô. É claro que você tem que mudar, Washington. É claro que seu comportamento é... Você é professor. Você está me entendendo? É claro que muda. Elmer, quando você trabalhava no lugar, você trabalha em Baré hoje, trabalha como eletricista. É claro que as coisas têm que melhorar, ué. Magela, tem que melhorar mesmo, ué. Tem que evoluir, ué. Adriano, tem que evoluir, ué. Tem que crescer, ué. Jonathan, tem que melhorar mesmo, ué. Tem que ir para frente, ué. Quem está me entendendo? Só que se a gente deixar, essa palavra, você mudou demais, agora você está diferente, você está mais arrogante agora, cara, isso aí vai prendendo você. E entenda uma coisa, vou bater na tecla. As pessoas, elas não querem ver a sua mudança. Elas não querem. Elas não querem. Tudo que o povo quer, eu vou te contar a visão que eu tenho do que as pessoas querem em relação a um pastor. Elas não querem ser lideradas por um pastor que seja fresco, não querem ser lideradas por um pastor que seja uma pessoa snob, não querem ser lideradas por um pastor que tenha posicionamento, mas quer que o comportamento do pastor seja assim, um comportamento quase de um mendigo, assim, sabe assim, pedindo um favor. Na Bíblia, costumam dar alusão a Jesus só como ovelha, mas você sabia que em Apocalipse fala que ele é o leão da tribo de Judá? Não é um coitado, não. Diz que ele virá montado num cavalo,
e na sua coxa direita é escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vocês tinham que dar glória a Deus, hein, gente? Ou está muito bom ou ruim. Mas a visão que a gente tem que ter na cabeça, essa coisa não pode se posicionar. Você é crente, não, crente não se posiciona, crente só apanha, calado. Aí, esses dias para trás, me perguntaram na caixinha de pergunta lá. Pastor, se por acaso, assim, por acaso, desse você um tapa na cara, você não pode evitar, né? Porque tem que texto na Bíblia que se der um tapa numa face, tem que dar o quê? Falei, irmão, por acaso, assim, hipoteticamente falando, se o irmão me der um tapa na cara, eu vou rolar com o irmão no tapa tranquilamente. Porque aquele texto lá não está aferindo isso. O texto está dizendo outra coisa totalmente diferente disso. Mas há uma apologia que o crente, Léo, há uma apologia que o crente tem que só ficar tomando, apanhando. Tomou um prejuízo, não, tem que aguentar o prejuízo calado e não cobrar. Não, eu te falo com você, vai na justiça e busca na justiça. Se o cara te der você 10 mil reais e não te pagou, é direito seu procurar recurso. Sim ou não? Ou não, tem que levar cano. Tem que ficar caladinho que você é crente. Onde para mim está escrito isso aqui? Acha para mim aqui, onde está escrito? Que eu sou obrigado a sofrer um prejuízo porque eu sou crente. Eu sou obrigado a sofrer humilhações pelo nome de Jesus. Se tratando em relação ao Evangelho. Agora eu vou lá, compro um carro em sua mão, eu não te pago você, e você tem que ficar com um cano na mão lá porque eu sou pastor? Não, você tem que ir lá na justiça e me entrar com ação contra mim, ué. Administrativa. Eu não pode falar essas coisas, esqueci. O crente tem que ficar assim, uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço, dando a paz do Senhor e tomando prejuízo para cima e para baixo. Essa é a visão que tem de crente. Vão te ter como alguém austero? Vão te ter. Faz parte. E detalhe, irmãos. Ou você se posiciona, ou as coisas acontecerão de uma proporção que tomarão o partido sobre você. O Wilton, você é crente. Mas se precisar mandar alguém embora, cara, mande embora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ô Sara, você lidera pessoas. Se na empresa alguém estiver chegando atrasado, você tem que chamar atenção. Sim, mas você é líder. Não, mas não posso falar que eu sou crente. Isso é o que, irmãos? Utopia. Mas onde isso começa na gente? Travando aonde? Na nossa mente. Quinta atitude. Fala assim comigo, vamos questionar. Mais forte, vamos questionar as minhas intenções. Dizendo que eu só quero chamar atenção. Vão questionar as suas intenções. Quando você começar a querer mudar. Ah, você só quer chamar atenção agora. Você agora ficou metido. Você agora está se achando. Esse é o argumento mais fraco que boa parte das pessoas caem quando começam a mudar. Vamos lá. Na prática, se você ganha um valor aquisitivo bom e não ganhava antes, é claro que você precisa mudar. Se você tem condição de colocar umas lentes nos dentes, lá no Dr. Evaldo, é claro que você pode pôr, quem está me entendendo, nem que seja colocar um aparelho na dentadura. Mas não pode fazer essas coisas. Porque você agora tem que ficar aprisionado na condição que você estava. Você não pode mudar. Você trabalha num serviço mais pesado, mas você não pode ter um carro bom, uma casa boa, porque há um conceito criado que você não pode evoluir. Está querendo só chamar atenção. Está querendo só aparecer. Ah, a doutora agora trocou de carro, está querendo aparecer que trocou de carro. Irmãos, entenda uma coisa. Você não pode deixar a opinião dos outros como da sua vida, não. Você não pode. Você não pode. Sabe por quê? Você só tem uma vidinha só. Essa aí. E de acordo com a Bíblia, é no máximo até 80 anos. E olha lá se você come bem, alimenta bem. E pelo jeito a gente não come bem, porque os frangos hoje, né, em 30 dias os bichos estão grandão, cheio de veneno dentro deles. Alimentação, veneno. Todo mundo aqui, se não tomar Coca-Cola, você só toma Coca mesmo, né? Toma Sprite, alguma coisa de refrigerante que faz mal. Então a expectativa da vida da gente, ela é curta, ela é pequena. Só que se a gente deixar ser aprisionado na mente, aqui, ó, você vai criando um tanto de trava. E vou dizer para você uma coisa da psicologia e da psicanálise. Uma hora,
a conta não fecha. Não chega, não, não fecha. Você vai levando, uma hora não fecha. Aí você adoece da sua psique. E o seu soma, que é o seu corpo, ele vai mostrar. Por isso que eu falo com você. Precisa bloquear a sua mente, até mesmo para você servir a Deus. Vai ter alguém sempre tentando contra a sua fé. Vai sempre ter alguém tentando tirar você de cabeça da fé, sim ou não? Se a sua mente não estiver abalizada, os ventos de doutrinas e as pessoas conseguirão roubar de você até mesmo a sua fé. Não acontece não, me dá um texto, pastor, eu te dou um texto agora de cabeça. Tendo amado este século, quem foi? Uma bala para quem acertar. O nome dele. Amou este presente século. Vocês estão com medo de falar? Demas. E Demas, ninguém ganhou bala. Tendo amado o presente século. Coloca para mim esse texto aí, por favor. Acha para mim como está aí. Acho que é em Atos, se eu não me engano. E Demas, tendo amado o presente século. Olha aí. Acha para mim. Pesquisa alguém no telefone para mim. Se eu não me engano, está em Atos esse texto. Ao vivo é assim mesmo. 2 Timóteo 4,10. Coloca para mim 2 Timóteo 4,10. Achei que era Atos. 2 Timóteo 4,10. É mesmo, é Timóteo que comenta sobre isso. 1, 2, 3. Nossa, Deus do céu. 1, 2, 3. Ele ouviu alguma coisa por lá. Algo encantou ele. Algo chamou a atenção dele. Ele amou o presente século. Algum vento de doutrina foi soprado no ouvido dele. Outra coisa que acontece é que quando você resolve mudar as tábuas da sua embarcação por causa do tempo, você vai evoluindo, é que vão acusar de você estar afastando dos valores que você compartilha. Quer uma coisa que te prende? É se alguém disser para você que você mudou seus valores. A palavra valor na sua cabeça tem um peso tão grande, porque você entendeu que valor é algo imutável. Não muda. É pétreo. O certo é certo e errado é errado. Aqui ou na China. E qual que é a fala que as pessoas vão usar para poder blindar você? Blindar não, travar você. Você mudou. Os seus valores mudaram. Não foi isso, meu filho, que eu te ensinei. Pronto, travou você. Ei, mamãezinha travou. Não foi isso, meu filho, que o papai te ensinou. Pronto, travou. Papai quer que você seja CLT, você está querendo ser empreendedor? Acabou. Ali plantou uma semente de trava. Porque quando envolve a questão de valores e princípios, se a pessoa toca em você em relação a isso, ela te bloqueia, sim ou não? Se alguém falar assim, seus valores mudaram, ou aquilo mexe com você, mexe ou não mexe, irmão? Alguém olha para você e fala assim, seus valores mudou, você está diferente. Você não era desse jeito, então seu comportamento não era esse, então pronto, acabou você. Então o que acontece? Uma outra fala que vai te bloquear, que vai roubar de você essa possibilidade de evoluir, é tocar nos seus valores. Entenda uma coisa, irmão. O que é que você tem que ter na mente? Se o que você está fazendo ou está empreendendo e fazer está debaixo da direção de Deus. Se estiver debaixo da direção de Deus, os valores vão se encaixar também, sim ou não? Sua preocupação tem que ser primeiramente agradar o Senhor, teu Deus. E de certa forma, os valores éticos e princípios morais se encaixarão de acordo com a palavra de Deus. Mas se a gente não tomar cuidado, essa fala contamina o nosso coração a ponto de nos bloquear. O que é uma coisa moral? Moral é aquilo que é certo, que é justo. Mas em contrapartida, algo que é moral e torna moralista, torna um peso.
se torna um peso. Se torna um peso dos grandão. Porque todo o excesso de qualquer coisa faz mal. Até do certo demais. Até do justo demais. Coma alface demais, que é uma coisa o quê? Boa. Que ela abaixa o seu nível de testosterona. Inclusive era usado na Grécia e nas guerras para tirar a questão do libido, da testo do homem. Porque o alface faz isso. Inclusive os velhos com alface, eles podiam parar, que esse trem que faz mal. Né, Ramon? Não faz muito bem alface, não. Pode pesquisar aí. Então o que acontece? As pessoas vão tentar tocar em você em valores morais. Ô irmão, seus valores mudou. Pronto. Instalou um drive no você. Você estava até indo bem, indo direitinho. Mas falou que os seus valores mudaram, aquilo sacode você. Quem aqui passa mal quando está dirigindo um carro, mexendo, de cabeça baixa no telefone? Deixa eu ver se só eu que passo mal assim. Aqui me deixa zuretinho. Fui pregar com meu pai para trás fora. E aí eu gravamos stories dele de lado. E nós pegamos ali para aquele sentido da cidade, chama... Como é que é a cidade? Itabira? Itabira. Aí aconteceu um acidente lá em Itabira, perto de Itabira, a gente teve que cortar uns trechos lá. Não sei se vocês já passaram por ali. Me enchei de curva. E eu fui inventar de gravar uns stories do meu pai. Eu cheguei lá passando mal. Cheguei até desmaiando. Porque eu acho que mexeu no meu labirinto aqui, no óleozinho que tem aqui na cabeça. E eu fiquei perdidinho. Eu demorei umas meia hora para recuperar. Pois é, senhor. Uma palavra negativa, ela faz a mesma coisa com você. Ela mexe no seu labirinto. Você fica o quê? Igual aquele pintinho, tontinho. Quer tirar uma pessoa? Em detalhe, estou passando para vocês uma visão legal hoje. Carro de polícia. O que carro de polícia tem? Vocês têm que me ajudar. Tem o quê? Sirene é para quê? Desnortear a pessoa. Vocês... Pronto, você fica desnorteado. É para deixar a pessoa acuada. Porque quando há agitação, barulho, acua a pessoa. Pois é. As vozes tentarão acuar você quando você se propor a mudar. A voz da agitação tentará acuar no seu ouvido para tentar parar você. Por isso que em Mateus capítulo 24, 13, diz, não é aquele que é o melhorzão, o crentão, que vai ser salvo, não. Diz assim, mas aquele que perseverar até o fim. Na caminhada cristã, eu tenho 26 anos que estou nesse contexto. Nunca me abstive de estar aqui. Sempre estive aqui permanecendo. A palavra certa é essa. Nunca me ausentei da fé. Talvez para muitos frio, mas não importa. O importante é continuar, é continuidade. Não é quantidade de expressão, de glória, labacheia, é continuidade. É 26 anos fazendo a mesma coisa, sendo ou estando no mesmo lugar. E eu já vi muita gente nessa caminhada empolgada. Todo crente que chega na igreja muito empolgado, eu tenho medo dele. Eu tenho medo por ele. Não tem um louvor que canta assim, eu não preciso de ninguém para colocar minha vida em perigo? O crente novo que é empolgado é esse louvor para ele. Ele mesmo bota a vida dele em perigo. E ele quer servir ceia, e ele quer tirar foto, e está passando aqui para dentro, aqui mexendo ali na mídia. É empolgado, está em tudo. Culto de oração tá, culto de boneca tá, apresentação de criança tá, tudo tá. Meu pai costuma dizer que é como gastar o gás de uma vez. Gasta o gás todinho de uma vez. E aí, isso aí dura no máximo 6 meses. Até que alguma coisa aconteça e ele decepciona. Por isso que é importante, não é você gastar o gás todo de uma vez. É você ir de pouco em pouco. Vem para a igreja, ouve uma palavra, escuta uma palavra, questiona, não acredita muito, daqui a pouco o Espírito Santo vai lá, quebra seu coração um pouquinho, daqui a pouco passa uns cultos, levanta a mão, vem na frente, aceita Jesus, aí fuma um cigarro, pita maconha de vez em quando, mas está começando a gostar desse negócio de crente, vem para cá, aí daqui a pouco o Espírito Santo incomoda você de participar da classe de batizado, de discipulado, aí você vai para lá, aí no dia de fazer as perguntas, que o pastor Vinícius pergunta para você, você largou o cigarro, maconha? Não, larguei ainda não, então aguenta mais um ano aí, então um balão dos 6 meses. Daqui a pouco você volta de novo. Quem está me entendendo? É um processo de mudança. Não adianta querer gastar o gás todo de uma vez. Eu já vi muita gente na jornada querer gastar tudo de uma vez e no final não dá em nada.
Pé no chão. Outra coisa que acontece muito, quando você está mudando as tábuas desse navio, dessa embarcação que é você. Coloca esse aqui, ó. Vão comentar que você não deveria mudar, pois era melhor como antes. Sara, sabe o que as pessoas querem de você? Que seja a Sara de antes. A Sara que tomou uma pedrada em carro. A Sara que, sabe, é machucada com palavras, tem que ficar o tempo todo. Mas se você agora se posiciona, é firme, pronto, agora não serve, você mudou, você está arrogante, o Elmin está ensinando você alguma coisa aí. David, as pessoas vão querer você sempre, o David, aquele David, o David. O David que se posiciona, ninguém quer. As pessoas sempre vão querer o tio Washington, não o Washington professor, o Washington líder. Porque o dia que o Washington chamar a atenção na chincha, pronto, mudou, está diferente agora. O Washington era um amor com a gente. O Washington amava, ficava aqui. Agora o Washington deu uma chamada na chincha aqui, e agora ele está diferente. Por quê? Porque as pessoas sempre vão dizer que é melhor o antes. Porque o antes, irmãos, o antes não ameaça tanto, o antes sabe, o antes é quando você está fraco, frágil. Quem está me entendendo? O antes não sofre muita ameaça, não. Teve uma época na nossa igreja, que tinha algumas pessoas que faziam parte da liderança, e não estou falando da liderança que saiu por agora, não, é de outras lideranças, porque essa igreja tem 17 anos, então passou muita gente da liderança. Tinha gente que falava tanto com meu pai, eu não fazia parte da liderança, mas estava inserido, porque eu morava na mesma casa que ele, né? Então, estava ali, escutando ali. E as pessoas batiam na tecla para meu pai não deixar a igreja crescer. Pastor, você não acha assim que a igreja não está crescendo demais, não? Parece que a pessoa queria que a igreja fosse o quê? Minúscula. E eu entendia, depois que eu fiquei mais velho, eu entendia aquilo lá. É porque quanto menor for, maior posse tem. E quando maior cresce, mais pessoas habilidosas vão sendo inseridas. Quem está me entendendo? Parece que quanto pequeno ficar, melhor é, ué. Porque ele manda, fala alguma coisa, reclama, bate o pé, aí não dá o dízimo, como ato de punição. Aí como tem só aquele grupo lá, a igreja passa apertada. E quanto maior é as fronteiras da igreja, mais se perde o limite em relação a isso. Então o que acontece? As pessoas vão bater na tecla que era melhor antes. Do Ascenso bom era antes, cara, que você morava lá em Belo Horizonte. Agora que você tem uma vida fixa, trabalha bem, pega que horas. Do Ascenso tem um dos caras mais diferenciados. Que horas você pega serviço? Que horas? 9 horas da manhã, cara. Aí sabe fechar, não sabe, Elmer? Um dia eu estava falando aqui, eu falei, eu vou parar de falar, senão vai gerar inveja nos irmãos. O cara pega 9 horas, ele é chique demais. Então o que acontece? As pessoas vão tentar te colocar na situação ruim. Olha aqui para mim aqui. Irmãos, todo mundo vai ver o seu sucesso aí agora. Mas ninguém vai querer ver o que você teve que fazer para chegar onde você está. Vidona boa, rapaz. Oh, vida boa. Tá ganhando dinheiro igual água. Mas na época que eu pegava minha cara preta e queimava de sol, ninguém lembra. Na época que eu andava de moto para cima e para baixo e comecei meu empreendimento, ninguém lembra. Sim ou não? Por quê? Porque as pessoas sempre vão tentar jogar você para baixo. Desmotivar você. Roubar de você a alegria. Irmãos, entenda uma coisa. Roubou de você a alegria, plantou uma trava em você. Sabe que a palavra entusiasmo significa tel? Em tel, Deus dentro de nós. Está entusiasmado, está cheio de Deus. Se roubar de você esse entusiasmo, amanhã o cara pode chegar lá para comprar um carro que você não consegue vender. Amanhã pode aparecer um comprador lá e você não consegue vender, porque você não está entusiasmado. Inclusive, uma das observações de qualquer cara que lidera em relação a empreendimento de vendas, ele quer uma equipe o quê? Sempre. Você pode estar lá morrendo, mas ele quer você lá entusiasmado, rindo, com a cara mais boa. Meu pai sempre bateu isso na tecla comigo. Ele sempre foi duro comigo. Duro mesmo. E não arrependo, não. Talvez se não fosse a dureza que ele me criou, eu não aguentaria as pancadas que eu tomo. E aguento pancada mesmo. E outro detalhe. Talvez o que muito surpreende em relação a mim é porque eu tenho um jeitinho assim, um pouco mais, talvez um pouco mais duro.
Mas é claro, mistura sangue. Peguei sangue de minha mãe sempre achou ruim essa parte. Eu nomeei o sangue ruim do lado dela. Não, mas meu pai também é doido também. O que acontece é que as pancadas da vida, elas vão te endurecendo. E se você não for treinado para ser endurecido, você vai sofrer ao longo da jornada. Pois bem, eu estava falando na parte do meu pai. Meu pai sempre pegou duro comigo a vida toda. E ele falava comigo: Ravani, em qualquer lugar que você estiver, que alguém te der uma ordem para poder cumprir, você pode estar morrendo. Você faz o seu melhor. Em qualquer lugar. Eu não só faço o que eu faço aqui hoje. Eu já trabalhei em galpão de rifa. Inclusive, trabalhei no galpão de rifa aqui em cima, aqui, ó, na Bernardo Maciel. Eu entrei lá para... Quem me colocou lá foi o Flávio. Eu tinha 15 para 16 anos. Entrei lá para ser auxiliar daqueles carregador que coloca fardo em cima do caminhão. Eu finalizei o meu serviço lá, não foi mandado embora. Foi porque a empresa fechou. E eu terminei como motorista oficial da empresa. Porque eu entendi, onde eu estiver, eu preciso fazer o meu melhor. Por isso que às vezes, eu venho pregar para vocês. Vocês nunca me viram, tanto meu pai, tanto eu, fazer uma mensagenzinha qualquer, não. Irmãos, abre a Bíblia em Salmos aí. 119. Abre a Bíblia em Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, texto lindo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha que texto maravilhoso de Davi. Davi é o homem de Deus, irmãos. Não. Vocês podem ver o que é ensinado aqui, tem o quê? Base. Base. Tem substância, tem ensino. Por quê? Porque eu entendi a importância de fazer a coisa bem feita. Mas toda vez que você se dispor a crescer, a evoluir, as pessoas sempre vão tentar levar você para antes, na parte ruim. Quem está sendo abençoado? Põe um fundo musical e põe um silêncio. Mais um aqui por causa do meu tempo. Fala assim comigo, vão, mais forte, vão me acusar de estar tornando frio e distante. Não tem jeito de você crescer se você não for frio e ficar distante, não tem jeito. Sabe aquela... Abre comigo em Salmos 1, abre aí, Salmos 1. Vamos ver qual que é o primeiro conselho em Salmos 1. Vamos ver. Se tem jeito de quando você renovar sua mente, mudar seu comportamento, se tem jeito de você ficar como era antes. Salmos de número 1. O que diz aí? Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz, realizado. O homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Poderia começar de diversas formas, mas o salmista começa o salmo de número 1, de 1 ao 3 praticamente, dizendo: mude a roda de pessoas. Tudo que vai ser descrito aqui de agora em diante, a primeira ação e o primeiro conselho é: enquanto você não mudar a macula, essa roda, as coisas não fluirão. Quem está me entendendo? Irmãos, você vai perder amizade mesmo. Tem que perder amizade. Tem que perder. Inclusive, talvez essa pessoa que você anda com ela está te travando. Inclusive, talvez essa pessoa que você anda com ela está te bloqueando de crescer. Está impedindo você de crescer. Você vai ter que perder amizade mesmo. Você vai ter que mudar, ué. É claro que você vai ter que ter alguma alteração na sua vida, ué. É claro que esse maculo vai ter que ficar. E detalhe, você vai se tornando frio. E frieza não é ruim, não. Frieza não é ruim. Inclusive, o clima que a gente mais gosta é qual? Frio. A gente é solitário, irmãos. A gente tem a presença do Espírito Santo dentro de nós para nos aquecer. Mas em tese, humanamente falando, nós estamos sozinhos. O que acontece é que vão te acusar. Ah, mas você não vem aqui em casa? É claro que eu não venho em sua casa. O seu assunto é só de pornografia, pô. O seu assunto é só de destruição, ué. O seu assunto é só de fofoca. É claro que não tem como, não. Eu comecei a mudar minha mente, eu comecei a melhorar. É claro que não tem como eu ir em sua casa mesmo, não. A gente não tem um papo de evolução, ué. Nós não temos um papo de crescimento, ué.
o seu papo é quem fulano comeu, quem fulano traiu, quem fulano aprontou, quem fulano roubou, não vai mesmo não, ué. Não vai, ué. Meu pai tem algumas crises dentro dele. Crise não vou trazer a palavra crise, vocês podem entender, você não acha que meu pai é doido, né? Crise é uma insatisfação. Perfeito? Em português, uma palavra significa vários significados. Então, crise aqui é insatisfação. Dentre elas, é ir na casa dos irmãos da igreja às vezes. Porque não dá para tomar um café legal. Não dá para bater um papo legal sobre crescimento, igual nós tivemos na sua casa, que é raridade. Nós falamos mal de alguém aqui dentro da sua casa? Falamos de igreja? Não, falou do seu casamento, como é que Deus te abençoou. Mas isso não acontece muito, não. Geralmente é o contrário. A gente vai tomar um café, sai de lá é desmotivado. Sai de lá é entristecido. Sai de lá é para baixo. Então, às vezes, para continuar tendo essa alegria, é melhor nem ir. Por quê? Porque o assunto é só em voo de igreja, assunto de quem comeu quem falou mal de quem pegou o carro de quem estragou o trem dos outros. É só isso. É só isso. Isso aí rouba da gente a alegria. Então, o que acontece? Você, quando começar a evoluir intelectualmente, você vai ficando um pouco mais frio, irmão. Você vai ficando um pouco mais frio. E Lagoa da Prata é uma cidade que, se você não ficar veaco, que é o ditado popular, né, o dizer popular, todo mundo passa a ser a perna. Hã? Eu já conheci lugar muito vaidoso, mas Lagoa da Prata destaca em vaidade. Lagoa da Prata, os caras vaidoso, falo cara geral, são vaidosos. Então, ou você evolui a sua mente, ou você aprende a ficar um pouco mais frio, um pouco mais distante. Você quer ver um negócio dá problema? É começar essa imaculação de crente na casa de crente o tempo todo. Nós já cansamos de ver isso que já aconteceu, isso dá errado. Sabe? No final, o prejuízo é grande. O prejuízo é grande. Eu não sei o que acontece. Confunde a questão do liberdade com libertinagem. Sai da koinonia, porque a palavra koinonia significa comunhão. Agora, o oposto da comunhão é koinonite. O que é koinonite? É o exagero da comunhão. Repara para você ver. Na Bíblia, Jesus, em diversos momentos, estava com os discípulos. Mas em alguns momentos, ele se retirava para o quê? Para orar. Está lá escrito, ele se retirava, ou seja, se ausentava de todo mundo e ia se isolar lá para poder ficar quieto. Trocar uma ideia com Deus. Se isolar, dar um descanso. Por último, vão tentar afirmar que você está apenas passando por uma fase e que não vai mudar. É só uma fase. Ah, eu conheço, é só um tempo aí. Isso aí não dá muito não. Isso aí não consegue manter muito tempo. É só um tempinho, ele está empolgado, aí ela está empolgada, daqui a pouco ele desmotiva. Eu tenho uma coisa comigo, irmãos. Eu vou, nem que seja na pirraça. Eu faço. Ah, você não dá conta, não. Eu podia não dar conta, mas você falou que eu não dou conta, agora eu vou mostrar para você e para mim que eu dou conta. Eu vou ganhar, nem que seja na base da pirraça, mas eu vou ganhar. Eu vou fazer acontecer. Eu quero dizer para você aqui o seguinte: você vai ser desmotivado. E não é daqui 15 dias, não. É amanhã no seu serviço. É nessa semana que vai começar. Você vai ouvir palavras de desmotivação. Você vai ouvir. Muitos empresários aqui ouviram no tempo de pandemia que as suas empresas iriam o quê? Fechar, porque teve um tantão de gente que fechou. Nós ouvimos acerca da igreja, porque teve um tanto de igreja que fechou. Isso é o quê? Palavra de motivação ou palavra de desânimo, de derrota? Desânimo, derrota. Então o que acontece? Guarda o seu coração. Lembra, ou você muda e troca as tábuas da vida, ou esse navio que é a sua vida vai afundar. E quando você começar a trocar as tábuas da vida, entenda uma coisa, a essência ainda continua a mesma. Quando eu falo a essência, continua sendo humilde quando Deus te prosperar, continua servindo a Deus quando Deus te prosperar, continua sendo dizimista para Deus continuar te abençoando. Quem está me entendendo? Quando trocar as tábuas da vida, você não pode agora desviar agora e largar Deus de lado, não. Agora servir Buda. Você não pode desanimar da fé, não. E vou bater numa tecla aqui agora. Inclusive, eles até assistindo a gente, pessoal. Eles gostam de assistir a gente. Às vezes, o que mais desmotiva a gente a ensinar crescimento é que todo mundo que cresce, a gente trai a gente.
O que às vezes mais mata a gente não é o ensinar, não é buscar o conhecimento, não. É trazer um conhecimento pautado e depois no final ser abandonado. Busque crescimento, mas continue honrando seu pai e sua mãe que te ajudou a chegar lá, viu? Está me ouvindo aqui? Busque crescimento, mas continue dando a honra ao analfabeto seu pai, que talvez não conseguiu chegar onde você chegou, mas foi ele que orou por você, foi ele que pagou o preço por você, foi ele que te abençoou com palavras, foi ele que pagou o transporte, foi ele que cortou grama, capinou para você chegar onde você está. Você podia dar glória a Deus, irmão, não, sério mesmo, de verdade. Honrar é isso. Troque as tábuas, mas sem perder a essência. Troque as tábuas, mas continue sendo humilde. Troque as tábuas, mas continue congregando. Inventa moda não. Troque as tábuas da vida, mas continue servindo a Deus e tendo Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Troque as tábuas, mas permaneça. Não adianta só trocar as tábuas ou não trocar as tábuas e afundar, ou trocar as tábuas e querer mudar a essência. A essência, irmãos, no final, ela tem que permanecer. Pode haver uma alteração aí, no sentido de trocar algumas coisas, mas tem que permanecer. Amém ou não amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Vocês são bênçãos, viu? Vocês são bênçãos de verdade. Eu amo estar aqui. Enquanto Deus me der fôlego de vida e permitir eu estar aqui, eu quero ensinar vocês algumas coisas que eu aprendo. Não porque sou melhor, é porque vocês me dão o privilégio de poder ensinar. Vamos orar? Ficou um silêncio essa igreja, não ficou? Faltou o fundo musical. O navio continua aí. O navio continua aí. Mas as tábuas que fazem parte do navio precisam ser trocadas. A essência continua aí. Continua os princípios, os valores, mas algumas tábuas, elas precisam ser trocadas. Ou você aprende a entender que vão tentar desmotivar você para te sucumbir, ou você vai sofrer os intempéries. Coloca a mão sobre o seu coração e ora comigo nesse momento. Fala: Deus, guarda meu coração para mim não poder entristecer. Guarda meu coração para não deixar que essas palavras roubem de minha alegria de servir o Senhor. Pede a Deus aí do seu jeito, para Deus blindar o seu coração. Fala: Deus, às vezes o que acontece não é que o Senhor quer depositar em mim uma confiança. Foi eu que dei ouvido a uma palavra maldita, a uma palavra de desânimo, e eu acabei me perdendo dentro de mim. Me ajuda a entender que a essência continua aqui. Fala com Deus aí do seu jeito. Tiago vai beliscar alguma coisa ali enquanto nós vamos orando aqui. Pai, nessa noite nós queremos te bendizer, te agradecer por tudo que você tem feito. Hoje nós aprendemos algumas verdades sobre a vida, sobre a nossa fé, sobre a nossa vida. Há dentro de nós uma necessidade de mudança. O tempo vai fazendo com que a gente mude. A nossa mudança e objetivo é para melhor. É tornar um esposo melhor, é tornar uma esposa melhor, é tornar um filho melhor, um funcionário melhor, um marido melhor. Deus, a nossa intenção é mudar para melhor. Mas não permita, Deus, que as palavras malditas, mal faladas, roubem de nós esse entusiasmo, essa ação de mudança dentro de nós. Não permita que a nossa embarcação, que é o nosso leme, a nossa vida, venha sucumbir. Se preciso for, mude algumas tábuas de lugar, mude algumas coisas dentro do nosso coração, muda a nossa matéria. Só nos permita poder ter a oportunidade de continuar vivendo a tua presença. Se preciso for, Deus, nos quebre, assim como o vaso foi quebrado à mão do oleiro. Reconstrua algumas coisas em nossa vida. A única coisa que nós precisamos é ter o Senhor como a nossa referência. Se o Senhor estiver conosco e o nosso coração, os nossos ouvidos estiverem blindados, chegaremos com excelência ao triunfo final. Por isso, a nossa oração hoje é: fortalece a nossa mente, a nossa vida e o nosso espírito em nome de Jesus. Aleluia. Já não quero ser igual. Cante isso. Põe em
Porque tudo que há dentro de mim necessita dentro do meu coração, necessita segura aí, Tiagão. Um detalhe que eu não mencionei, deixei para agora poder falar, é que essas tábuas de Teseu lá tiveram que, aqueles que estavam cuidando daquelas tábuas, mudar. Eles tiveram que arrancar, porque as tábuas não saem sozinhas. Tem que arrancar o parafuso, tem que arrancar o prego, tem que retirar e colocar uma nova. Pois é, na vida da gente, as mudanças que irão acontecer, somos nós que precisamos empreendê-las. É eu que pego a chave, um parafuso, retiro isso aqui, coloco isso aqui de novo. Sou eu que vou lá e desmonto, desmancho e monto novamente. Se tratando em relação à fé, é a mesma coisa. Quando você não serve a Deus, é você que precisa ir, claro, com o auxílio do Espírito Santo, remover aquela tábua e acrescentar uma tábua nova, trocando em miúdos. Vir à igreja não salva ninguém. Sentar, achar a palavra legal, bacana, o ensino bacana, não salva ninguém. Te ajuda, como homem, como mulher, mas te salvar não. É você que precisa pegar, juntamente com o Espírito Santo, a chave de fenda, tirar aquela peça antiga. Peça antiga é pensamento, ideia, comportamento antigo, e acrescentar a tábua da vida, que é Jesus, na sua embarcação. Então, mediante essa fala, queria perguntar nessa noite: existe alguém que precisa retirar uma tábua antiga, apodrecida, e colocar uma tábua nova, que é Jesus, na vida? Levante sua mão que nós iremos orar por você. Vem aqui na frente. Vocês dois vem cá na frente. Deixa eu dar glória a Deus nessa parte, aleluia. Isso aí. Existe mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus, renovar as tábuas da vida? Levante sua mão, que nós vamos apenas orar por você. Está mais fácil, porque os dois já vieram, e a vergonha já é um pouco menos. Difícil é o primeiro, mais complicado. Existe mais alguém nessa noite que precisa reajustar as tábuas, trocar por umas tábuas novas, ou acrescentar uma tábua nova? Levante sua mão, que nós iremos apenas orar por você. Mais ninguém não? Todo mundo salvo? Então vira para mim, esses dois aqui. Vou dizer para vocês uma coisa interessante, um bate-papo com vocês dois. Servir a Deus não é tão difícil. Não é. É o ser humano em si que gosta de colocar peso, um excesso de responsabilidade. O que é servir a Deus? É ser assíduo na igreja, é fazer esse ato de citar Jesus aqui na frente, é continuar vivendo a vida, é levantando, tropeçando, servindo a Deus, caminhando. Uma hora você erra de novo, aí se arrepende, volta. É isso. Não tem muito mistério. O segredo não é acelerar demais, correr. O segredo é ir caminhando até chegar no final com conclusão certinho. Quando você aceita Jesus, você não passa a ser um ser alado agora, que tem que ficar dando glória a Deus, aleluia, 24 horas não. Oh, aleluia, glória a Deus. Não, você é normal, você trabalha, você cumpre horário, é normal. Você só está confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí, essa mudança de comportamento vai acontecendo. Aí você vai vendo o que é certo, o que é errado, de acordo com a palavra de Deus. Não tem segredo não. Mas o importante, sabe o que é? Continuar caminhando ano após ano. É aí que está o segredo. Repita comigo essa oração, vocês dois. Fala: Jesus, nessa noite eu entendi a importância de acrescentar uma nova tábua no meu coração, na minha embarcação, que é Jesus.
Por isso, nessa noite, eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida e me fortaleça, para que quando os vendavais, quando a água agitada bater no meu barco, eu não venha sucumbir. Em nome de Jesus, amém. Ratificado no céu. A paz de todo mundo, gente. Não sei, muita gente às vezes me conhece. Meu nome é Israel, né? Todo mundo me conhece como Israel do SAAI. Trabalhei aqui 15 anos no SAAI. Você deve me conhecer. A sua mãe foi madrinha do meu casamento e seu pai. Eu vim para El Shaddai, gente. Foi assim, eu sempre tive no fundo do poço e me levantei, e caía e me levantei. E há 5 anos atrás, há 5 anos não, há 2013, eu bati meu carro num carro de uma professora, que o carro estava parado, eu estava perdido. Eu falava assim, eu era católico, mas assim, a gente fala que é católico, mas não vai na igreja. E aí o carro dessa moça, que é a Rose, eu não sei se ela está aqui hoje. Peguei e falei com ela para levar o carro na oficina. Ela levou, o carro na época ficou em R$800. E eu fiquei desesperado. Aí ela pegou e falou assim, hoje é quinta-feira, vai lá no culto. E aí é o seguinte, se você for no culto, você não precisa de pagar o conserto do meu carro. E eu vim, eu, minha esposa, meu filho aqui. E minha vida mudou. E depois o pastor Vinícius foi visitar na minha casa. Eu não era casado, eu era amigado. E ele falou assim, por que você não casa? Casa, sua vida vai melhorar. E assim eu casei, e ele foi o padrinho, e ela foi a madrinha do meu casamento, você lembra, né? Então tá. E aí passou o tempo, né? Eu fiquei afastado de novo. E aí eu mexo com cosmético, né? Eu trabalho na consultoria de salão de beleza. Eu tive uma proposta para ir para o Pará. E eu preparei a minha vida para mim ir para o Pará com minha esposa e meu filho. E ela não quis ir. Eu batalhei, pelejei. E os irmãos dela às vezes falavam, não vai não, que não vai dar certo. E em 2020 eu fui para o Pará. Fiquei lá 1 ano. E aí as coisas começaram a desandar de novo. E eu perdi meu casamento. E aí eu conheci uma outra pessoa lá e convivi com ela. E aí meu filho parou de conversar comigo. Me bloqueou no celular. E aí eu tive uma depressão forte em setembro. E essa depressão rondou. E está rondando em mim até hoje. Em novembro, dia 2 de novembro do ano passado, gente, eu amarrei uma corda na varanda da minha casa e tentei suicídio. Eu fiquei pendurado numa corda, eu estava com 135 quilos, não sei quem lembra de mim aqui, eu era gordo pra caramba, 135 quilos. E aí, a abençoada que morava junto comigo, né, que era a minha outra esposa, foi aí atrás, escutou o barulho da escada, que eu subi numa escada. E aí eu chutei a escada e fiquei pendurado. A ambulância chegou, ela demorou 10 minutos para me tirar, chamou o vizinho, cortou a corda, demorou 10 minutos para me tirar dessa corda. E eu não vi mais nada. A ambulância chegou, da ambulância até no hospital eu tive 2 paradas cardíacas. E aí no outro dia, o médico falou que ia dar o laudo para ela. No outro dia o médico falou o seguinte, ele paralisou o rim, ele paralisou o pulmão, ele teve falta de oxigênio no cérebro. Eu fiquei 18 dias entubado, sedado, eu fiquei em coma, 18 dias. E para a glória de Deus, gente, depois de 18 dias eu me levantei, pegando os tubos e tirando tudo, né? Eles me sedaram, e graças a Deus hoje eu estou aqui. Depois eu tive pneumonia, eu tive anemia, né? Então assim, eu vim embora para cá, eu continuei na depressão. E
pedi a Deus um emprego, né? Corri atrás aí, deixei currículos, mas eu vi que às vezes até tem essas, às vezes, discriminações assim. Ah, o cara está em depressão e não serve. Mas às vezes eu estava com a minha depressão era maior, às vezes Deus está desempregado. Mas graças a Deus eu continuo na minha profissão, né? E eu falo assim, gente, eu fui um milagre. Pelo tudo que aconteceu, eu fui um milagre. Então assim, Deus me mostrou o caminho verdadeiro. E hoje eu estou aqui e eu vou seguir o caminho de Deus. Muito obrigado, gente. Amém. Amém, meus amados. Vocês são bênção. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez essa noite, por cada atitude, por cada palavra, por cada canção ministrada aqui. Nós queremos te dar toda a honra e toda glória. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Vai em paz, beijo no coração. Nós chamamos, vocês são bênção. Os homens, as cadeiras.